A fotinho. Feito uma caça. Ponto. Ai. Olá. Tem livros que eu tenho medo de reler, porque quando eu li eles, né, era uma outra Jaqueline. Alguns eu li quando eu estava começando a ser leitora, no tempo da minha adolescência. E hoje eu acho que se eu reler eles, a maioria eu acredito que eu não iria gostar muito. Ou teria dado a nota menor do que eu acredito que eles mereciam naquela época. Meu nome é Jaqueline, seja bem-vinda ao meu canal. Só lembrando de se inscrever e deixar um like. Muitos livros assim eu li por... Alguns eram por moda, né? No tempo que eu até descobri o Booktube também. Alguns eu conheci através do Booktube. Outros foi quando eu comecei a se tornar leitora no tempo da minha adolescência. E eu gostei, mas eu acho que se eu fosse ler hoje, com todos os livros que eu já li, eu acho que eu não ia gostar tanto como eu gostei daquela época. Não seria um dos meus favoritos. O primeiro livro é O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia, eu achei, quando eu li ele era um sucesso. Ele falava sobre a filosofia, ele fala, né? Sobre a filosofia, sobre o começo de uma menina que ela descobre a filosofia e tal. Esse livro eu gostei bastante, apesar que esse livro, a primeira parte é legal e a segunda é meio arrastada. A primeira parte eu gostei bastante, eu dei 5 estrelas, favoritei. Mas eu acredito que se eu reler, eu acho que não sobreviveria a uma releitura, sinceramente. Ele é um livro que... Ele tem essa ideia mesmo de passar sobre a filosofia, mas de uma forma... de uma forma para quem não sabe, né? Para quem não conhece sobre... Para quem tá começando a conhecer sobre a filosofia. Eu acho que não vale mais 5 estrelas. Acho que umas 3 estrelas hoje em dia. O segundo livro é o Divergente. O Divergente eu li quando foi no começo do Booktube. Na verdade, não era nem no Booktube. Eu descobri o Divergente pelo filme. Eu assisti primeiro o filme, gostei. Aí depois eu descobri que era um livro. Aí eu comecei a ler esse livro. Achei legal, assim. Apesar que a autora, né, acabou com a história. O último livro foi o pior. Mas é um livro que eu tenho muito carinho, porque realmente foi a minha primeira distopia. Eu nem sabia o que era distopia na época. Mas hoje eu acredito que se eu reler, eu acho que não ia achar aquela coisa, né? A história que, pra mim, foi uma grande história, assim. E aí depois que eu descobri que eu Jogos Vorazes, depois desse livro. Mas eu acredito que uma segunda releitura dele, eu também acho que eu daria umas 3 estrelas também. Ele não vale 5 estrelas. O terceiro livro é A Maldição do Tigre. A Maldição do Tigre também eu peguei no hype. Quando tá fazendo sucesso. E era fantasia. Fantasia eu só conhecia Harry Potter e Percy Jackson. Só. Aí A Maldição do Tigre apareceu, né? Eu comecei a achar legal. Muitas pessoas não gostam, acham chato, acham a personagem chata. Eu acho que hoje eu também acharia a personagem chata. Apesar de ter gostado na época, não sei porquê, eu me identifiquei com a personagem. Mas esse livro, ele também deu um carinho muito grande por ele, mas eu acredito que ele não seja tudo de fantasia, porque hoje tem outras fantasias bem melhores do que esse. É um livro que ele, diferente do Harry Potter e o do Percy Jackson, que as pessoas se interessam,
ele não teve muito interesse, assim, pelas outras pessoas. Ele morreu o hype dele. Literalmente ninguém... Algumas pessoas falam, mas é um hype que não se desenvolveu assim, eu acredito. O quarto livro é O Coração Satânico. O Coração Satânico eu li na minha adolescência. Eu gostei bastante dele porque ele tem um plot muito bom. Ele tem um thriller também muito bom, assim, ele vai desenvolvendo muito bem, só que eu acredito que se eu reler ele não vai ser a mesma coisa, porque ele tem aquela questão, né? Se você sabe o plot, que é o triunfo desse livro, né? Dos livros de thriller, né? Se você sabe o plot, acaba com o livro. Literalmente o livro já perde toda a graça, porque essa é, acho que, a grande estrela mesmo do livro de thriller, né? Mas, sei lá, porque assim, se tirar o plot, o livro fica totalmente sem graça, ele não é tão interessante assim. O quinto livro é A Vantagem de Ser Invisível. A Vantagem de Ser Invisível realmente foi por causa do Booktuber que eu li, né? Foi o começo, quando eu descobri o Booktube. Acho que foi lá em 2015. Aí eu lia muito em bibliotecas, aí eu achei esse livro na biblioteca, fiquei mal feliz. Esse livro, ele tem uma história muito triste, né? Muito pesada, assim, conforme o narrador ele vai contando o que vai passando. Pro narrador, não é tão pesado assim, mas quando você vai lendo, você vai pensando, acaba sendo pesado. Esse é um livro que eu também acho que se eu reler, eu não vou achar tão, vamos dizer assim, tão uns 5 estrelas. Eu acho que ele levaria umas 4 estrelas. Eu acredito nisso. Não acho que ele seja um 5 estrelas. Embora o filme eu evito assistir pra... O filme eu evito assistir pra não questionar muitas coisas. Porque o livro meio que eu acho que ele tem algumas coisas meio... Assim, embora que eu falei que era pesado, tem umas coisas que também é errado, né? E eu acho que naquela época dava uma passada de pano, mas hoje não tem como passar o pano. Por isso eu acho que ele realmente fala de um 3,5, um 4. Sexto livro é O Dias Perfeito. O Dias Perfeito, eu vi uma resenha da Tami, do Resenhando o Sonho. Ela colocou umas pautas que eu comecei a pensar nesse livro, né? Eu tinha favoritado. Eu achei assim, eu comecei a pensar e eu concordo com o que ela falou. E não, um livro muito bem... Ele é bem escrito, só que ele não tem uma boa... Sei lá, tem umas coisas que não tem nada a ver. E tem umas coisas também muito pesadas em relação a como a mulher é tratada e tal. Dentro do livro, assim, tem uma violência muito grande contra a mulher. E também tem umas coisas que você fica pensando assim, será que tem uma lógica assim dentro mesmo do livro, né? Acho que se eu fosse reler, eu pensaria nesses pontos, assim, eu não daria umas 5 estrelas, que eu achei muito legal, muito diferente, mas na época, né? Na época eu achei isso. Agora eu acho ele, sei lá, um 3 estrelas. Embora que ainda o Jantar Secreto seja o meu favorito, adoro aquele livro. O sétimo livro é A Rainha Vermelha. A Rainha Vermelha, ela é aquela fantasia que ela tem aquela formulinha, né, da menina que é oprimida, que vive numa sociedade oprimida, e ela, de repente, ela é diferente e tenta salvar a sociedade dela, lutando contra
a sociedade que é o opressor, né? Essa é a formulinha de alguma da fantasia, né? Ela é diferente, por isso aí ela vai encontrar um cara que é um príncipe e eles vão ter um relacionamento. Nossa, é a formulinha mesmo da fantasia. Eu acho que essa formulinha, na época, quando eu li, eu gostei pra caramba, mas agora eu acho muito chato. Eu não tenho muita paciência com livro que é assim. Eu acho que eu teria dado 2 estrelas pra ele por causa dessa coisa. Embora que o plot também do Rainha Vermelha é bom. Não é ruim, não. Acho que muitas pessoas leram o primeiro livro por causa do plot. Mas depois do primeiro, aí é só ladeira abaixo. Depois os livros ficam ruins, aí a série não seguir. Acho que o primeiro, se eu relesse, eu também teria desistido. Acho que na metade do livro eu teria abandonado. 8º livro é Toda a Luz que Não Podemos Ver. Esse livro ele fez também um grande hype, foi um sucesso. Agora tem a série, né, da Netflix, todo mundo fala que é boa. Esse livro ele é meio arrastado. Ele me conquistou porque ele fala sobre guerra, né? Ele tem uma história sobre guerra, da Segunda Guerra Mundial. É interessante, assim. Mas falar que ele é muito arrastado. E o final dele não é bom. O final dele é muito ruim. Acho que foi um dos piores finais que eu já li na minha vida. E olha que o Stephen King tem uns finais ruins, mas esse daí é pior. O 9º livro é A Promessa de uma Rosa, que é da Babi Sete. Acho que foi um dos primeiros livros dela que fez sucesso. Esse livro, na época, eu tava voltando a ler romance de época. E eu gostei bastante dele. Só que ele, na época, ele era meio, vamos dizer, ele tinha uns problemas. Problemas, assim, que meio machista, né? Meio preconceituoso. Eu acredito que agora que ela fez ela reescreveu, né? Ela revisou, melhor dizendo, ela revisou o livro, né? Eu acredito que não tenha mais esses problemas. Realmente ele tinha umas ideias meio foda, assim, meio complicado. Mas assim, eu gostei bastante, assim, o romance, o casal do romance era legal. Eu acho que se eu relesse hoje, eu dei 5 estrelas porque eu achei, nossa, ele me deixou com ressaca de tanto que eu gostei desse livro. Mas eu acho que eu daria 3 estrelas, acho que não era tanto assim. O 10º livro é o Estilhaça-me. O Estilhaça-me, ele é uma série que vai crescendo, né? Porque já era 3 livros, agora eu já não sei quantos são. E eu só li os primeiros 3 livros, eu não quis dar continuidade. E é uma série que eu não lembro de nada. Lembro nada do que era. Eu lembro que era meio X-Men, uma distopia, meio X-Men. Aí eu acho que se eu reler também, eu acho que a história não me impactou. E eu dei 5 estrelas. Eu não entendi isso. Eu dei 5 estrelas e não lembro de nada. E eu acho que hoje em dia se eu relesse, eu acho que eu não ia gostar também tanto. É uma série que também não vejo tantas pessoas falando assim dela, as pessoas relendo, né? Então foi isso. Obrigada por assistir até aqui. Tchau!